chamar seu diretor, seu líder imediato, o dono da fábrica, fala, vem cá, vamos alinhar o que são as prioridades, as expectativas? Beleza, vamos alinhar o que são as expectativas e as prioridades. E aí você vai fazer uma lista mesmo do que você vai priorizar, quais são as metas mais estratégicas da empresa, como que de fato você vai fazer isso acontecer. Porque se você está priorizando junto com o dono, junto com o diretor, você vai seguir um caminho muito mais alinhado e trazendo resultado, porque foi combinado. Já esteve combinado entre vocês o que é prioridade. Então vai ficar muito mais fácil, muito mais claro. Então, e à medida que você tem essas prioridades, você vai organizar o seu tempo para poder colocar isso para funcionar, né? Então é o que realmente muda o jogo, gente. É a gente saber exatamente qual que deve ser priorizado. Problema 2. Microgerenciamento. Pois é, esse é um problema grave, né? O que é o microgerenciamento? Quando a gente acredita que para tudo funcionar, a gente tem que estar assim muito atento aos mínimos detalhes. Ou muito atento, eu diria que botando a mão nos mínimos detalhes. Pois é, gente. Quando eu comecei, como eu contei aqui anteriormente, né, eu queria estar junto dos operadores cada vez que eles fossem mudar algum parâmetro, na intenção de querer aprender como as coisas funcionavam. Só que aí, isso aqui é a mesma coisa de eu querer pegar um canhão para matar formiga, né? Eu tenho lá toda uma condição de fazer trabalhos muito melhores, muito maiores, muito mais estratégicos, e eu fico perdendo tempo com coisinhas pequenas, que um operador poderia estar resolvendo. Mas não, eu quero resolver, porque eu quero estar junto, quero saber de tudo, eu não posso perder nada, e aí eu deixo de caçar os leões, né, do dia a dia para poder cuidar das formiguinhas. Então, muito cuidado, porque isso talvez é mais na nossa zona de conforto, porque a gente gosta da área técnica, porque a gente se envolve com a área técnica, porque é prazeroso para nós estar lá no meio da produção resolvendo questões técnicas, mas não é isso que vai fazer você gerenciar com mais confiança, não é isso que vai fazer você ser reconhecido, não é isso que vai te trazer para um ambiente, para um nível muito mais estratégico, né? Então, quando a gente foca nesses pequenos detalhes, tem um outro problema. A gente gasta muita energia, que é o que a gente vê no dia a dia aqui, né, gente? Ah, eu tô cansado, sobrecarregado, trabalhei um monte e parece que as coisas não funcionaram bem. Isso tudo é reflexo de que se eu faço um microgerenciamento, eu não estou delegando. Eu não consigo delegar com confiança. Eu não confio nas pessoas que trabalham comigo. Eu acho que elas vão fazer tudo errado. Eu tenho certeza que elas não vão dar conta. Só que aí, enquanto gestor, qual que é o nosso papel? Ensinar, ser facilitador, preparar. E aí a gente não dá confiança para isso. A gente prefere fazer gerenciamentos micro, pontuais, do que ensinar, do que delegar, do que deixar as pessoas fazerem. Muitas vezes elas vão ter que fazer e eventualmente errar para poder acertar depois. É o processo de aprendizado de qualquer pessoa, né? Mas a gente direcionando vai ficar muito mais rápido, né? Você já sabe onde é que podem ser os possíveis erros, então você vai antecipar. Então você não vai deixar a pessoa errar e bater cabeça 10 vezes. Você vai explicar, vai deixar ela tentar, vai fazer os ajustes muito mais rápido do que você deixar ela na tentativa e erro. E também, de fato, vai trazer muito mais resultado. Então, se a gente não delega com confiança e faz um microgerenciamento, a gente realmente vai ficar preso no operacional e não vai crescer de jeito nenhum. Pode apostar que não. O que a gente tem que fazer para melhorar isso? O que vocês acham? O problema já é a solução. O problema já é a solução. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ensinar as pessoas a fazer, né? Treinar as pessoas. Criar um time mais autônomo, ou seja, paro de microgerenciar, eu formo outros líderes internos, eu começo a delegar com mais confiança, eu
torno essa equipe capaz de assumir as responsabilidades, as pequenas responsabilidades que eu hoje estou perdendo tempo com elas, né? Elas ficam muito mais autônomas em resolver os problemas operacionais, né? Elas vão te reportar já depois de resolvido, lógico. E aí você realmente tem tempo de fazer o que você precisa fazer enquanto gestor, né? Então, o caminho é esse. Delegar, ensinar primeiro, criar uma equipe autônoma e delegar. Então, vai por mim que esse caminho aí é o caminho que vai te ajudar bastante. Terceiro problema, o terceiro ponto que eu quero observar aqui com vocês é o seguinte: aquele excesso de reuniões que não tem eficácia. Quantas vezes, a gente já viu até muitos memes por aí, né? Ah, as reuniões que poderiam ter sido um e-mail. Quantas reuniões não poderiam ter sido um e-mail, né, gente? Mas quantas vezes você já saiu de uma reunião com a seguinte sensação, com a seguinte pergunta: será que eu perdi tempo? Por que eu perdi tanto tempo para fazer uma reunião como essa? Por que eu gastei tanto tempo para fazer uma reunião como essa? E geralmente a gente se pergunta assim, ou tem essa sensação, quando a reunião não tem objetivo claro, quando a reunião não sai de fato ali com alguma solução, né, com um plano para resolver aquela questão que foi colocada. E aí, quando você não tem isso, você não está fazendo uma reunião, você está fazendo um bate-papo, uma conversa. A diferença de uma reunião para uma conversa são os objetivos e as ações claras que saem dali. Quando você vai ter uma conversa, que seja lá, né, com familiar, com amigo, você não tem compromisso de sair dali com ação, você não tem compromisso de sair dali com nada. Você está jogando conversa fora. Tem muita reunião hoje em dia que tá por conta de jogar conversa fora. Tem muita reunião hoje em dia, como diz uma conhecida minha de muitos anos atrás, tem muita reunião hoje em dia para discutir o sexo dos anjos. Vai chegar em lugar nenhum. E aí, a gente gasta lá 2, 3 horas num dia, que você poderia estar fazendo milhares de outras coisas, muito mais importantes, e aí você está gastando tempo numa reunião que não vai chegar em lugar nenhum. Então, quando a gente está nesse tipo de reunião, o que a gente pode fazer? Inclusive, é uma excelente oportunidade, tá? Para intervir nisso. O que a gente pode fazer? Parar a reunião. Gente, tô percebendo que nós estamos aqui conversando, rodando, e a coisa não está chegando num objetivo. Vamos definir um objetivo? Primeiro passo. Ah, beleza. Definimos um objetivo. Quais são as ações que a gente pode fazer para esse objetivo? Anota as ações. Quem vai fazer o quê? Então, nós estamos chegando num plano de ação, se você reparou aí. Quando você fez isso, você tornou uma reunião que era só uma conversa, e quando não, uma conversa fiada, né? Porque aí começa uma área a reclamar da outra, a outra botar defeito na outra, vira uma confusão, a guerra, o povo quer discutir quem está certo, quem está errado. E aí, nessa de discutir quem está certo, quem está errado, a gente já gastou ali 2, 3 horas, não resolveu nada. E ainda saiu com a sensação de que, puta merda, perdi 3 horas numa tarde ou numa manhã. Vou ter que ficar aqui depois do trabalho, porque isso me fez perder tempo de fazer tais coisas. E não resolveu nada. Então, entrou para uma reunião, viu que está indo para esse caminho, pede licença para a reunião, para quem é o organizador, sugere. Aqui, vamos definir um objetivo, vamos colocar as ações, quem vai ficar responsável pelo quê? E aí, a gente sai de uma reunião que só seria uma conversa para gerar realmente as soluções que precisa. Isso vai reduzir o tempo das reuniões, com certeza, porque a gente vai quebrar essa direção da discussão sem lógica, né? E vai trazer muito mais resultado, com certeza. Então, gente, nesse problema, né, de fato ter muitas reuniões ou reuniões não eficazes, na hora que você estabelece o passo a passo de objetivo, ações e responsáveis, você reduz, além de reduzir o tempo, você torna ela muito mais eficaz. Então, de uma maneira resumida, né, tudo que a gente falou aqui hoje, 3 coisas que nós precisamos realmente focar, que é o que importa na verdade. Alinhar as prioridades do que você faz com as expectativas da diretoria.
Ou seja, o que eu faço está levando essa empresa onde ela quer chegar? Se sim, beleza, está no caminho certo. Se não, reconduza a rota aí e entenda quais são as prioridades. Segundo ponto, construir um time autônomo, ou seja, eu posso ter pessoas que vão fazer aquelas atividades, que são atividades mais operacionais, e que vão fazer no nível de excelência que eu quero. Como que eu faço isso? Treinando, né? Selecionando bem as pessoas, treinando, delegando. E aí, com isso, a gente vai construindo esse time muito mais autônomo. Terceiro item, que é transformar as conversas, né, em realmente reuniões efetivas com solução.